Sábado, dia 12 de novembro, a esperança do Novo Testamento. E o primeiro texto que nós vamos ler hoje está na meditação matinal Maranata, o Senhor logo vem, do dia 21 de outubro. Então, esse texto ele diz o seguinte para nós: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. 1 João capítulo 5, verso 11. O cristão pode morrer, mas a vida de Cristo está nele, e na ressurreição dos justos ele ressuscitará para a novidade de vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, verso 4. Não é a vida física que é aqui especificada, mas a imortalidade, a vida que é exclusivamente propriedade de Deus. O Verbo que estava com Deus e era Deus possuía essa vida. A vida física é algo que todo indivíduo recebe. Não é eterna nem imortal, pois Deus, o doador da vida, a toma outra vez. O homem não tem domínio sobre sua vida. A vida de Cristo, porém, não era emprestada. Ninguém pôde arrebatar-lhe essa vida. Eu de mim mesmo a dou, disse ele em João capítulo 10, verso 18. Nele havia vida, original, não tomada por empréstimo, não derivada. Essa vida não é inerente ao ser humano. Ele só a pode possuir mediante Cristo. Obtemos imortalidade de Deus recebendo a vida de Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa vida é a união e cooperação mística do divino com o humano. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, que nós possamos viver essa união hoje, que possamos aceitar a Cristo hoje e viver esse relacionamento com Cristo hoje. Bom, o próximo texto que nós vamos ler está no livro O Grande Conflito e que diz o seguinte para nós: Em todas as épocas, a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, de que ele viria outra vez, iluminou o futuro para os seus discípulos. Encheu o coração deles com uma alegria e uma esperança tão grandes que as tristezas não poderiam apagar, nem as provações ofuscar. Em meio a sofrimento e perseguição, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, foi a bendita esperança. Tito, capítulo 2, verso 13. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem seus queridos, que pensavam que estariam vivos para testemunhar a vinda de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição que ocorreria por ocasião do advento do Salvador. Então os mortos em Cristo ressurgiriam e, juntamente com os vivos, seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim, disse ele, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 até o verso 18. Que nós possamos ter essa mesma esperança, meu querido irmão, minha querida irmã. E agora, o último texto que nós vamos ler hoje fala sobre a cerimônia da Santa Ceia. Ele está escrito no livro O Desejado de Todas as Nações e diz o seguinte para nós: A Santa Ceia aponta para a segunda vinda de Cristo. Foi destinada a conservar viva essa esperança na mente dos discípulos. Nas tribulações, encontravam conforto na esperança da volta de seu Senhor. Para eles, era indescritivelmente precioso o pensamento: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Essas são as coisas das quais nunca devemos esquecer. O amor de Jesus, com seu poder cativante, deve ser mantido vivo em nossa memória. Cristo instituiu esse ritual para que ele falasse aos nossos sentidos sobre o amor de Deus, expresso em nosso favor.
Apenas por meio de Cristo pode haver união entre nosso coração e Deus. A união e o amor entre irmão e irmão devem ser fortalecidos e eternizados pelo amor de Jesus. E somente a morte de Cristo podia tornar eficaz seu amor por nós. É unicamente por causa de sua morte que podemos esperar com alegria sua segunda vinda. Seu sacrifício é o centro de nossa esperança. Nele devemos basear nossa fé. Que nós nos lembremos disso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que o sacrifício de Cristo, ele é o centro da nossa esperança, assim como a sua ressurreição, como nós estamos vendo aqui, ao longo desses últimos dias, porque com a ressurreição de Cristo, nós também temos a promessa da ressurreição quando ele voltar. Que nós não nos esqueçamos disso, que essas duas coisas estejam profundamente enraizadas nos nossos corações. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.